Olá, as mamães, tentantes, gestantes e familiares, todos que estão nos assistindo hoje, bem-vindos ao Mãe-Estar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, mas muito importante, principalmente para as gestantes, né? Tipos de parto e tudo que tem a ver com esse assunto aí, as decisões que a mulher tem que tomar ao longo desse processo. Cada vez mais a gente vê que tem tido aumento nos números de cesáreas antes da mulher entrar em trabalho de parto. E há até um movimento forte nos últimos anos da OMS de incentivar que mesmo que haja a escolha da cesárea, que espere o início do trabalho de parto. Por que é tão importante ter o trabalho de parto? Entrar em trabalho de parto significa um respeito à prontidão do bebê. Isso é primordial. A maturidade pulmonar fetal, através de uma cascata hormonal, em última análise, faz o início do trabalho de parto acontecer. Uma mulher que entra em trabalho de parto é sinal de que o bebê tem a maturidade pulmonar e a prontidão para nascer. E vai ter também um bom peso, uma boa configuração física. Além disso, o coquetel hormonal que acompanha o processo de trabalho de parto, basicamente a associação dos altos níveis de ocitocina com as endorfinas, elas também propiciam um bom estabelecimento do processo de amamentação depois e também facilita o vínculo materno-fetal. Então é muito importante realmente deixar entrar em trabalho de parto, mesmo que a escolha seja uma cesárea. Estamos lá querendo um parto normal, certo? E tem que virar cesárea. O que se identifica nesse momento que pode fazer com que o parto normal tenha que virar uma cesárea? Então, as indicações reais de cesárea são as seguintes. A primeira delas, um prolapso de cordão umbilical com o colo do útero ainda não totalmente dilatado. Isso acontece quando rompe bolsa e, por alguma questão, o cordão umbilical ele escorrega pela lateral da cabeça da criança e se exterioriza pela vagina. É uma situação de emergência, porque esse cordão umbilical ele pode ser comprimido e fazer faltar oxigênio para o bebê, e o bebê pode ir a óbito nessa situação. Precisa correr e fazer uma cesárea. É uma indicação clássica. Placenta prévia, total ou parcial, que é quando a placenta recobre o colo do útero, de maneira que, ao entrar em trabalho de parto nessa situação, a placenta ela nasce antes do que o bebê, ela se descola e nasce antes do que o bebê. E isso causa uma hemorragia bem intensa, com falta de oxigênio para o bebê e uma possibilidade de óbito tanto para o bebê quanto para a mãe. O descolamento prematuro de placenta, com o feto vivo e fora do período expulsivo, é uma indicação absoluta de cesariana, porque a placenta descola, acontece uma grande hemorragia e falta de oxigênio para o bebê. Então, ambos podem ir a óbito, mãe e bebê. A apresentação córmica, que a gente chama, que é o feto em situação transversa na barriga da mãe. Quando essa situação ela persiste, mesmo depois que começou o trabalho de parto, também é uma indicação de cesariana. A ruptura de vasa prévia. A vasa prévia é uma anomalia da inserção do cordão umbilical da placenta. Os vasos fetais, eles ficam meio soltos e eles se distribuem assim nas membranas e passam através do colo do útero. Quando acontece de romper a bolsa, espontaneamente ou artificialmente, se rompe um vaso, que é um vaso calibroso do bebê, então é uma hemorragia eminentemente fetal e que realmente pode levar a óbito do bebê. Então, a rotura de vasa prévia também é uma indicação. O herpes genital ativo, no início do trabalho de parto, ele também é uma indicação cesárea pelo risco fetal. Agora, existem outras indicações que realmente são indicações, mas que elas são muito mal diagnosticadas e utilizadas no nosso meio. Eu posso citar a desproporção fetopélvica, que é quando o bebê
se verifica que o bebê não passa pela bacia da mãe, seja porque ele é muito grande, seja porque ele é mal posicionado. É um diagnóstico que deve acontecer em trabalho de parto. Então, às vezes, aqueles discursos de pega o resultado do ultrassom. O bebê é muito grande, o peso estimado do bebê é muito grande, então a gente vai ter que marcar uma cesárea. Até que se prove que realmente o bebê não passa, ou seja, não se permita que a mulher entre em trabalho de parto e passe o processo de parturição, a gente não tem como comprovar que realmente não vai passar o bebê. Claro que existem critérios e a desproporção ela pode sim ser uma indicação, mas hoje em dia ela é um pouco mal utilizada, né? Outra indicação é o sofrimento fetal agudo, que realmente é uma indicação. Normalmente se diagnostica isso através da cardiotocografia fetal. O médico, através de uma análise, né, dessa cardiotocografia, consegue saber se o bebê está em sofrimento fetal agudo ou não. É aquilo que a gente chama o padrão não tranquilizador dos batimentos cardíacos. Mas também é outro diagnóstico que é também utilizado erroneamente. Todo bebê pode entrar em sofrimento fetal, mas não é por isso que você vai fazer a cesárea antes de ter uma evidência de que o bebê esteja em sofrimento fetal. E a outra condição que também é uma indicação de cesariana, mas que também precisa ser relativizada, é a parada de progressão do trabalho de parto, esgotada as manobras que se pode fazer para otimizar o andamento do trabalho de parto. Também, às vezes, não se tenta tudo que se pode fazer para que o padrão de contrações fique efetivo, ou que se tente corrigir um mau posicionamento fetal, ou que se tente melhorar a condição de um colo do útero que não está tão favorável. Então aí tem uns diagnósticos meio errados, que às vezes não se esgotaram os recursos possíveis para fazer o trabalho de parto caminhar. Vale a pena comentar a respeito de duas indicações muito utilizadas, né, no meio médico, que é o parto pélvico, né, o bebê que está sentado, e as as gestantes que têm uma ou mais cesáreas anteriores. Nenhuma dessas duas circunstâncias são indicações de cesárea. E essas mulheres podem e devem ser informadas e incentivadas para que elas possam pelo menos tentar um parto normal com informação e com respeito às escolhas delas. Quais são os riscos, né, do parto normal e da cesárea? A gente costuma dizer que em obstetrícia não existe risco zero. Ou seja, quando se escolhe uma via de parto ou outra, a gente vai estar escolhendo, na verdade, qual é o risco que a gente quer correr, entendendo que não existe risco zero. As evidências mostram que o parto normal, sim, ele é mais seguro do que a cesariana, e o risco de complicações variadas de um parto normal de um bebê cefálico, quer dizer, de um bebê que está com a cabecinha para baixo, ele é menor do que 1%. Sendo que os riscos mais temidos são o sofrimento fetal com falta de oxigênio, anóxia, né, culminando com asfixia fetal, que isso pode causar o óbito do recém-nascido, ou intraútero, ou já na vida neonatal. Tocotraumatismos de maneira geral. Traumatismos no bebê ou na mãe, causado por intervenções obstétricas, seja um fórceps, uma vacoextração, alguma manobra. A síndrome de aspiração meconial. O bebê, no termo da gestação, ele pode eliminar mecônio, fazer cocô no líquido amniótico. Isso faz parte da fisiologia do bebê. O grande problema disso é quando acontece um sofrimento fetal que nada tem a ver com o mecônio ao longo do trabalho de parto, o bebê ele pode aspirar o líquido meconial, porque um bebê em sofrimento fetal, ele pode ter uns reflexos de aspiração, o gasping que a gente chama, né? E a aspiração meconial, ela leva a uma pneumonia química muito grave, hipertensão pulmonar, são aqueles casos bem graves de UTI, bebê entubado, que realmente pode ir a óbito. E na cesárea, quais são os riscos? Então, a cesárea, como um procedimento cirúrgico de médio porte, tem 4 vezes mais risco do que um parto normal. Riscos para o bebê,
geralmente e mais frequentemente os riscos respiratórios de uma prematuridade iatrogênica ou pulmão úmido ou desconforto respiratório, porque a passagem do bebê pela cesariana, ela não propicia aquela massagem torácica que facilita a eliminação dos fluidos e das secreções do parto. E para a mãe, levando em consideração que é um procedimento cirúrgico, são riscos relacionados a essa cirurgia: hemorragias, infecção, hematoma, perfuração de outros órgãos e mesmo os riscos anestésicos. Então, esses percentuais são referentes a complicações. No parto normal, menos de 1%, na cesárea, 4%. Quando a gente fala que é o principal, né? Óbvio, complicações podem depois levar a óbito, mas pensando em óbito, quanto de percentual do parto normal, né? E da cesárea? Então, o percentual de óbito do bebê no parto normal, cerca de 0,6% e na cesariana de 2,5%. No Sistema Único de Saúde, a gente não tem acesso a muitas coisas, né? Tem equipes muito boas e tem equipes que realmente às vezes não conseguem dar todo o suporte necessário para a mulher. Interior de estados mais carentes, isso fica muito mais delicado. E nesses casos, e aí? Tem muito que a mulher fazer nesses momentos? No SUS, isso tudo é muito complicado, porque, em geral, as mulheres elas não têm tantas informações, né? E elas acabam indo para o parto como um destino, né? Então, assim, eu não tive escolha. Eu entrei em trabalho de parto, estou aqui porque é assim que tem que ser. Nada é discutido com ela e ela não tem possibilidades de escolha. A estrutura hospitalar para o acompanhamento de partos, assim, na rede pública, ainda que agora esteja melhorando bastante em alguns serviços, não há um incentivo que ela tenha um acompanhante, não há um incentivo em que ela tenha um suporte não farmacológico. Isso que eu citei anteriormente de ter uma doula fazendo o apoio, o suporte, é inexistente, né? Então, vocês imaginem uma mulher sozinha, sem acompanhante, numa sala cheia de mulheres em trabalho de parto juntas, cada um com as suas dores e com os seus medos e tudo, e indo para um parto muitas vezes muito medicalizado, cheio de intervenções. Então se coloca um sorinho com ocitocina para acelerar o processo, mas sem dar o suporte para aliviar a dor dela. Isso tem uma condição de melhorar, está melhorando em muitos serviços, mas é necessário que tenha uma conscientização das mulheres, uma conscientização dos médicos e essa busca contínua de suporte, né, até de legislações que apoiem essa mudança, né? Então ainda vai ter uma circunstância perfeita onde, além de ter a lei do acompanhante, existe a lei da doula, a lei do manejo não farmacológico, que a mulher tenha condições, e a lei também que garanta ter um anestesista de plantão lá que possa fazer uma anestesia se assim for necessário e se essa for a vontade da mulher. Muita coisa que a gente fala não é viável, não é possível para a maior parte da população das mulheres do país, né? Mas esse programa também tem o intuito de informar do que existe de melhores práticas para a gente exigir e aos poucos ir conseguindo essa mudança no Sistema Único de Saúde. Todas as mulheres têm o direito de serem, primeiro, respeitadas e, segundo, eu não quero sentir dor. Tem possibilidades para isso. É isso que a gente quer, né? Do cuidado a essa mulher. Mudanças na lei, os incentivos por meio de portarias do Ministério da Saúde, aos hospitais públicos e assim por diante. É necessário empoderar as mulheres, né? Através das informações de qualidade e das evidências. Sim. E a doutora Kátia é mãe do Gustavo e da Beatriz. E eu vou pedir aqui para ela compartilhar com a gente alguma coisa interessante, deve ter milhões, mas alguma coisa que queira compartilhar com a gente sobre a trajetória de mãe, né? Bom, como o assunto hoje é parto, então eu queria contar para vocês uma coisa muito importante, porque no fundo foram os meus filhos que trouxeram a mudança de paradigma de assistência, né?
a mudança profissional. Meu filho mais velho é o Gustavo, ele tem quase 16 anos. E na época do Gustavo eu estava fazendo o meu mestrado, muito envolvida com essa parte tecnocrata, com as patologias obstétricas, e eu tive uma cesárea do Gustavo. Mas essa cesárea, ela caiu mal, ela ficou meio atravessada, foi meio digerida com muita dificuldade. E essas fichas, elas começaram a cair só depois. Quando eu olhava para ele, falava, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Isso não está bem. Ele não sinalizou que ele estava pronto para nascer. Foi a partir daí que eu fui reformulando e questionando as minhas próprias práticas como profissional e fazendo uma revolução. Tanto é que a Beatriz, que é a minha filha mais nova, que vai fazer 11 anos, ela nasceu em casa, num parto domiciliar. Planejado, escolhido e rápido, né? Foram 6 horas de trabalho de parto. São duas vivências muito interessantes e importantes, mas que eu sempre digo que eu comecei a construir o parto domiciliar da Beatriz como escolha mesmo a partir da vivência do parto do Gustavo. Por isso que eu falei, a gente constrói esse futuro a partir das nossas vivências, né? Muito bom. Muito obrigada, doutora Kátia. É um prazer imenso ter você aqui. E se você gostou, compartilhe esse vídeo, escreva aqui pra gente e principalmente se inscreva aqui no canal, porque é assim que a gente consegue continuar fazendo esses vídeos super interessantes para vocês. Um beijo e até a próxima!